Melhor maneira de começar, tirando uma duvidazinha para ir aquecendo, prepara aí na página 229, exercício 293. Fala o seguinte: URGS, uma amostra de metal cuja capacidade térmica é 250 joules por grau Celsius, recebe calor aproveitando totalmente a energia fornecida por uma fonte de potência constante. A evolução da temperatura T da amostra em função do tempo está registrada no gráfico. No gráfico dá para saber que em 10 minutos em 50 minutos ele já variou de 0 para 10 graus Celsius. Mais 50 minutos, totalizando 100 minutos, a variação de temperatura já foi de 0 para 20 graus Celsius. Qual é a potência da fonte? Ótima questão para a gente revisar os conceitos. Vamos fazer a próxima. Galerinha, o que é capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Isso é capacidade térmica. E o que é a potência que ele pediu para eu calcular? A potência é energia com o passar do tempo. Na calorimetria, essa energia é a quantidade de calor. Quer dizer que eu vou ter que usar a ideia de capacidade térmica para achar a quantidade de calor, para poder substituir ali. Aí sim, eu, olhando para o gráfico, descubro quanto tempo se passou e mato a charada. A capacidade térmica, ele falou que é 250 joules por grau Celsius. Quanto de calor, tu vê que perigo, né? Isso aqui é tesão de temperatura, aquilo ali é Tzinho de tempo. Quanto que variou de temperatura? Depende, né? É verdade, quem olhou daqui para cá viu 20. Quem olhou daqui para cá viu 10, né? Certo? Vamos pegar o 20, vamos pegar do começo ao fim do gráfico. Deu uma variação de 0 para 20, foi 20 a variação. A variação foi 20. Está dividindo, passou multiplicando. 5.000 joules. Essa foi a energia que essa amostra recebeu para sair da temperatura 0 e ir para a temperatura 20. A energia foi de 5.000 joules. Quanto tempo demorou para esses 5.000 joules terem sido absorvidos? 100 minutos, né? Só que ele pede a potência em watts. Dá uma conferida para mim. Ele pede em W. E watts, galera, é joules por segundo. Por isso eu vou ter que converter esse tempo de 100 minutos em segundos, multiplicando por 60. Aí dá um tempo de 6.000 segundos. 6.000 segundos. 5 sextos de watt, ou 5 dividido para 6. 0, faz 0, 8 dá 48, sobra 2 abaixo 0, 3 vezes 6, 18, sobra 2, 0,8333 watts. Era aí aberto ou tinha PCD? Tem alguma coisa parecida com isso? Menos errada, né? É o 0,5, né? A coisa menos absurda. Fala, meu querido. Como? Qual deles? Por quê? Ah, sim, porque 1 minuto tem 60 segundos. Aí eu tive que converter para segundos, já que no sistema internacional watt é joule por segundo. Aí eu peguei cada minuto, multipliquei por 60 para transformar para segundo, certo? Beleza? Cara, se fosse uma questão mais elaborada, eu poderia ficar cabreiro, entende? Putz, onde é que eu errei? Mas é uma questão bem simples, gente. Quantidade de calor dividido por nossa temperatura é a capacidade térmica. Ele me deu a capacidade térmica no gráfico, eu peguei a variação de temperatura, de 0 para 20 foi 20. 5.000 joules, tranquilo? E como ele pediu a potência é energia
para segundos. Tranquilo, e fiz a divisão. Não estou curioso. Ele fala do aproveitamento da fonte no enunciado. Será que ele fala que essa fonte vai só aproveitar tanto de energia? Não, né? Recebe calor aproveitando totalmente a energia. Potência constante. A evolução da temperatura em função do tempo. Não aceito. Mas eu sei qual foi o erro do colega. Eu sei onde é que o colega errou. Se ele tivesse trocado minutos por segundos, se ele tivesse feito isso, a potência ficaria 5.000 joules dividido por 100 segundos. Aí daria, né? Certo? Mas ele errou. Antes ele do que eu, né? Muito bom. Certo? Eu resolvo. De repente eu também vi errado. Era minuto mesmo, não era no gráfico? Então, beleza. Se tu quiser manter o gabarito de 50 watts, risca o minuto, bota segundos, sem problema. Se tu quiser manter esse gabarito, escreva a potência verdadeira e explique. Houve um erro no gráfico, sem problema. E energia, né? E energia é uma coisa difícil de traduzir. Porque energia, cara, nos livros está dizendo que energia é capacidade de realizar trabalho. Só que a gente vai ver no capítulo de trabalho, está dizendo que trabalho é a energia gasta por uma força para realizar um deslocamento. Sacanagem. O aluno que seguia pelo livro, ele vai descobrir que trabalho é energia e energia é trabalho. Não vai entender. Que formas de energia nós conhecemos? Cara, poderia gastar uma aula listando, né? Energia luminosa, energia sonora, energia térmica, energia eólica, energia potencial adicional, energia química, energia elétrica, energia cinética. Meu Deus, dá para ficar energia nuclear. E assim vai, né? Eu sei que quando eu tenho energia, é a capacidade de fazer alguma coisa acontecer. Aquecer um objeto, deformar um objeto, gerar corrente elétrica, certo? Quer dizer que energia, ela se manifesta de N formas distintas. E potência é uma ideia que relaciona energia com o passar do tempo. Eu posso calcular a potência de uma usina nuclear, a potência de um carro, a potência nessa situação. Eu posso calcular qual foi a potência dessa queda dessa caneta. Basta eu saber quanta energia foi transformada e quanto tempo demorou. Eu divido energia por tempo e acho a potência. Por isso que ao falar o que é potência, eu uso a definição. Energia sobre o tempo. Na calorimetria, a nossa energia chama-se quantidade de calor. Por isso que eu troco essa por quê? Se fosse eletricidade, eu trocaria por energia potencial elétrica. Se fosse um problema de mecânica, eu chamaria essa energia de energia mecânica. Poderia ser cinética, potencial adicional ou potencial elástica, certo? É isso aí. Então, quantidade de calor é uma das formas de a energia se manifestar. Tem mais uma questãozinha da colega. Prepara a tua aí, meu querido. Ai, garoto, essa estrelinha, hein? Coisa linda. Vamos para a próxima. 306 na página 231. Página 231, questão 306. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius? Então, cuidado, gelo a 0 graus Celsius está na iminência de começar a derreter, em vapor d'água a 100 graus Celsius, temperatura final 100 graus Celsius, eu quero que seja vapor. Considere o calor específico da água, Czinho da água, 4,2 joules por grama grau Celsius. O L de fusão do gelo, 336 joules por grama. O L de vaporização,
depois desse momento continuar jogando calor para ela, vai se transformar em vapor d'água sempre. Quer dizer que eu vou ter que calcular um que moleza para poder derreter o gelo, um que macete para poder aquecer a água e um que moleza para poder vaporizar a água. Vamos lá. Calor latente, M vezes L. O cara disse que a massa de gelo era 10 e o calor latente de fusão do gelo 336 joules por grama. Grama corta por grama, então deu 3.360 joules só para derreter o gelo. Vamos fazer um que moleza agora, desculpa, um que macete para aquecer a água. A massa de água é 10 gramas, o Czinho da água, eu vou usar o que ele disse, porque senão se eu for no automático eu boto uma caloria, né? Porque o processo dele que é em joule. Quanto variou a temperatura de 0 para 100? Variou 100. 42 vezes 100, 4.200 joules só para poder aquecer a água. E finalmente, para vaporizar a água, o último que moleza. A massa de água 10 gramas e o calor latente de vaporização 2.268. Portanto, eu preciso de mais 22.680 joules. Eu calculei a quantidade de calor 1, 2 e 3 para cada um dos processos citados. Como ele me pediu a energia necessária para essa transformação, eu vou finalizar somando essas três quantidades de calor. 26.680 mais 4.200 mais 3.360. 14 vai 1, 9, 10, 11, 12 vai 1, 8, 9, 10 vai 1. 30.240 joules é a energia necessária. Qual era a letrinha? E? Show. Ótima questãozinha. Se fosse em calorimetria, se fosse em calorias, né, ficaria mais familiar. Então ficou um pouco mais chato de fazer, mas a técnica é a mesma. E aí, meus queridos? Parabéns, 66. Vamos que vamos.
84 e 224, letra C. Só por curiosidade, lembrem que, além dessa fórmula de potência, eu isolei o U numa, substituí na outra e surgiu P igual a R I ao quadrado. Será que essa fórmula ia funcionar também? Vamos testar? P3 é R3 vezes I3 ao quadrado. P3 é igual, quanto é o R3? 14. E quanto é o I3? 4. 4 ao quadrado, 16, e 16 vezes 14, 224, como era esperado. Então, tu vê, poderia usar a fórmula original e usar o URI para achar o U, ou já poderia ter usado a fórmula modificada para não precisar usar o URI, certo? Ótima medida para a gente revisar essas partes. Show de bola, posso fazer o 67 também. E aí, galerinha, o que mais? Vamos dar uma avançadinha na matéria? Posso fazer aquele? Deixa eu fazer o 67 também aqui, aproveitar. Tinha uma interrogaçãozinha aqui, eu não resisto. Então, olha só. Questão 67 aqui no embalo, para a gente começar a discutir algo novo. Falava o seguinte: no circuito da figura, a DTP, diferença de potencial entre A e B, é UAB. A corrente elétrica é maior na resistência D. Ele foi lá e criou uma associação de resistores dessa forma. Essa associação é de que tipo, meus amigos? Sério ou paralelo? Paralelo, né? Qual é a característica da associação em paralelo? Parabéns, todos os resistores têm a mesma DTP. Então tu vê, né? Vamos chamar esse aqui de R1, esse aqui de R2, R3, R4 e o último de R5. Se eu quisesse calcular a corrente em cada um deles, eu faria U igual a R vezes I. 1 e 1. Quem é a corrente no resistor 1 então? É o 1 sobre R1. Quem vai ser a corrente elétrica no resistor 5, por comparação? O 5 sobre R5. Mas como eles estão em paralelo, o U1 é igual ao U2, que é igual ao U5, todos têm a mesma DTP. Quer dizer que na hora de calcular o I de qualquer um deles, o número de cima é igual. Quer dizer que quem tiver o maior número embaixo, é o menor I, né? Quanto maior o denominador, menor o resultado, tudo bem para vocês? Por isso que fazendo I igual a U sobre R, eu descubro que o cara que tiver o menor R vai ser percorrido pelo maior I. Quem é o cara que tem a menor resistência elétrica? O R1. Então é ele que vai ter a maior corrente elétrica. É o que ele perguntou. A corrente elétrica é maior na resistência de 2 ohms. Letra A. Certo? Ótima maneira de revisar os conceitos mais importantes da ligação em série, que foi a primeira questão, e a ligação em paralelo. Muitíssimo obrigado. Show. 25. Ainda na eletrodinâmica, vamos dar uma olhadinha na segunda lei de Ohm agora.